Fala, meus queridos e minhas queridas, meus não entendedores de Código de Processo Penal. Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar uma súmula que é uma pedra no sapato aí de muitos advogados que atuam em recursos lá perante o Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 126. A súmula 126 está aqui na tela. A redação dela é muito singela, é muito simples, né? Mas ela traz aqui consequências que são bem delicadas e são de certa forma polêmicas e trazem dificuldade aqui no dia a dia do advogado. A súmula fala assim: olha, incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Esse recurso de embargos aqui são chamados embargos de divergência, que são recurso interponível, cabível lá no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho, quando há divergência entre as turmas ou entre a turma e a seção, ou até com súmula vinculante, enfim, recurso lá no TST, um recurso específico cabível contra uma decisão de turma do TST. Muito bem, e o recurso de revista e o recurso de embargos, então, eles vão ter uma característica que, assim como o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, assim como o recurso especial lá para o Superior Tribunal de Justiça, o recurso de revista e, por extensão, também o recurso de embargos na SDI, que são cabíveis lá no TST, para o TST, esses recursos aqui são recursos que são tidos como os recursos extraordinários, tá? Não o extraordinário espécie aqui que é cabível para o Supremo, né? Mas extraordinário que vai ser um recurso que vai se diferenciar dos recursos ordinários, né? Isso por quê? Porque esses recursos aqui, os três, para o STF, para o Supremo, para o STJ e para o TST, esses três, eles são recursos que têm o objetivo primordial, o objetivo essencial de tutelar e de preservar o próprio direito objetivo, ou seja, o direito tal como é previsto, tal como é escrito. A preocupação aqui desses recursos não é uma preocupação imediata com o direito subjetivo, com o direito das pessoas, né? A preocupação desses recursos é de preservar a inteireza, de preservar, digamos assim, a incolumidade do próprio direito objetivo como um todo. Portanto, ele tem uma finalidade específica que é diferenciada e também a finalidade de uniformizar a jurisprudência, tá? Esses recursos aqui, que são os recursos extraordinários gênero, inclusive o recurso de revista, eles também existem com essa finalidade de uniformizar a jurisprudência sobre aquele tema, tá? Então são recursos muito diferenciados e por essas características, esses recursos então para os tribunais superiores, os recursos, o recurso de revista para o TST, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o Supremo, eles são recursos que não se prestam a rediscutir, a reexaminar a matéria fática, a matéria de fato. Então, para saber se o fato aconteceu ou se o fato não aconteceu, isso não é matéria de recurso de revista, tá? Isso não é matéria de recurso de revista. O recurso de revista, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou falar aqui de uma forma um pouco mais técnica e depois eu vou explicar de forma um pouco mais direta. No recurso de revista, como em qualquer recurso extraordinário gênero, o Tribunal Superior ele vai partir da moldura fática que é delineada lá no acórdão regional, tá? No acórdão regional. Isso quer dizer o seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho ele não vai revisitar, ele não vai reexaminar para saber se os fatos aconteceram ou se não aconteceram. O Tribunal Superior, portanto, no recurso de revista, ele vai tomar os fatos tais como foram narrados, tais como foram declinados lá pelo acórdão regional. Tá? É isso que acontece. Ele não vai, portanto, revolver, revirar, remexer nessa moldura fática. Ele pega os fatos. Agora, o que o Tribunal Superior do Trabalho e também o Supremo e o STJ nos seus recursos podem fazer é o seguinte: eles podem fazer um reenquadramento jurídico dos fatos. Será que isso pode ser feito no recurso de revista? Sim, isso pode ser feito. É diferente, portanto, revolver, reexaminar, revirar a moldura fática, é diferente de reenquadrar juridicamente os fatos, tá? E o reenquadramento jurídico dos fatos, isso sim pode ser feito lá pelo Tribunal Superior do Trabalho. O que seria o reenquadramento jurídico dos fatos? Quando a gente pensa no reenquadramento jurídico dos fatos, é o seguinte: o Tribunal Superior ele vai pegar os fatos que foram
delimitados, que foram declinados, que foram expressados lá no acórdão regional, e ele vai dizer, olha, esses fatos aqui não geram a consequência que o TRT, que o Tribunal Regional do Trabalho definiu que aconteceria. O tribunal, a partir desses fatos aqui, ele falou que a consequência seria X, mas a consequência, na verdade, desses fatos é outra, a consequência é Y. Então perceba, o Tribunal Superior não vai mexer nos fatos, digamos assim, não vai reapreciar os fatos, mas ele vai reenquadrar aqueles fatos em outra norma. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar um exemplo de uma situação que envolve um pedido de vínculo empregatício, tá, de um empregado ou de uma empregada doméstica. A gente sabe que pela lei complementar 150 dos domésticos, se esse trabalho for prestado até 2 vezes por semana, não tem vínculo. Tá? Se for 3 vezes por semana ou mais, aqui eu já vou ter a configuração do vínculo de emprego. E aí digamos que o TRT, analisando um processo desse, o TRT ele declara, ele analisando, fundamentando, ele fala, olha, aqui esse trabalhador trabalhava 3 vezes por semana. Tá? Só que o TRT, apesar disso, o TRT nega o vínculo. Ele fala, olha, não há vínculo. Aqui, apesar de 3 vezes por semana, não há vínculo. Então o TRT aqui teria se equivocado quanto a essa análise jurídica. E aí, esse recurso de revista, quando chega ao TST, o TST vai partir dessa moldura fática, trabalho 3 vezes por semana, e vai dizer, olha, a consequência jurídica, o enquadramento jurídico, portanto, aqui é vínculo. Então perceba, o Tribunal Superior ele está tomando os fatos assim como foram declarados no acórdão regional. É isso que acontece, tá? Então é isso que pode ser feito lá pelo Tribunal Superior. Ele não pode, portanto, fazer um reexame, uma reanálise para concluir que os fatos não aconteceram como o TRT falou, tá? Então é por isso que algumas pessoas falam, olha, o TRT ele é soberano em matéria fática. O que o TRT declara com relação aos fatos, isso não pode ser modificado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então é isso que acontece com relação à matéria de fato. Tá? Outra situação que pode acontecer é motorista de aplicativo. Esse é um tema do momento aí que tem aparecido bastante, discussões sobre isso, acordos do TST. E às vezes até turmas do TST divergindo, será que tem vínculo motorista do aplicativo de carro, será que não tem vínculo? E a discussão aqui é parecida, porque o TRT ele vai dizer os fatos, e a partir desses fatos, então, o TST vai dizer tem vínculo ou não tem vínculo, a consequência jurídica disso. Então é esse que é o escopo aqui do recurso de revista, do recurso de embargos na SDI. Eventualmente a gente nota que o Tribunal Superior do Trabalho, ele usa, além do acórdão regional, além da moldura fática do acórdão regional, eu já vi situações em que eles fazem incursões na própria sentença. Tá? Na própria sentença de mérito, quer dizer, a sentença lá no primeiro grau de jurisdição, eles usam algum elemento de fato que foi declarado aqui. Já vi isso acontecer, tá? Não é o mais usual. O mais usual é que o TST ele se restringe aqui realmente ao que foi decidido, que foi declarado no acórdão regional. E é por isso que estrategicamente o advogado que quer interpor um recurso de revista, muitas vezes ele vai ter que opor embargos de declaração lá contra o acórdão regional para poder forçar um pronunciamento de fato, que eventualmente foi omitido, porque isso vai dificultar. Porque se esse fato não tiver declarado no acórdão, isso eventualmente pode fazer com que esse recurso esbarre lá no TST na súmula 126, Então, estrategicamente, o advogado muitas vezes ele vai ter que opor esses embargos para poder forçar um pronunciamento com relação à matéria de fato. Já vi, então, portanto, situação de sentença, situação em que o ministro, o relator, os ministros eles fazem menção a algum elemento de fato mencionado na sentença, e também já vi menção a fatos incontroversos, tá? Porque é um fato incontroverso no processo, é um fato que foi alegado na inicial e não foi rebatido na contestação, por exemplo, Já vi situações em que os fatos incontroversos também eles são usados aí, e aí a partir disso o TST ele faz o reenquadramento jurídico desses fatos, tá? Mas a base, digamos assim, o mais comum, o mais normal, o mais usual é o TST usar realmente os fatos que foram narrados, que foram declarados ali no acórdão do TRT, tá? E aí, portanto, a importância estratégica desse recurso aqui de embargo de declaração lá no TRT para poder forçar o pronunciamento com relação aos fatos, eventualmente, além do pré-questionamento, que é um outro tema que a gente vai certamente ter a oportunidade de apreciar aí
em outras súmulas mais à frente. Tá bom, minha gente? Bom, então é isso. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, não deixe de deixar seu like aí no canal, né, nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e colegas para que esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas e ajudar mais gente e a gente possa perseverar aqui no nosso desafio das súmulas de estudar todos os dias uma das súmulas do TST aqui com comentários em vídeo. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo apoio de sempre e até o próximo.